Olá pessoal, professor Tiago do canal Mesquita Educação, dando continuidade ao estudo das classes de palavras, aula 5, parte 5, verbo, referente ao edital aí da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Se você, professor, estou ficando com dificuldades, com dúvidas, algo do tipo, você pode entrar no nosso grupo, né, do WhatsApp, participe, siga nossa página nas redes sociais, Mesquita Educação, entre em contato, que aí eu adiciono o número de vocês no nosso grupo, né, do WhatsApp, ao qual nós temos encontros aí semanais para discutirmos a disciplina de língua portuguesa. Vamos lá, turma, vamos discutir aí sobre os verbos, tá? Essa classe, né, de palavras aí tão importante, tá? Praticamente, acredito eu que cai aí 2 questões em sua prova, tá? O verbo, turma, é a palavra que indica pessoa, número, tempo, modo de ações, estados e fenômenos naturais. Indicam ações, como por exemplo aqui, ó, corriam, apitou, brincaram, tá? Não importa agora o tempo verbal, viu, turma? Aqui é apenas para que vocês entendam que o verbo, tá? Ele indica ali pessoa, número, tempo e o modo de ações, estados e fenômenos naturais. Aqui em estados nós temos era, esteve, ficaram. Fenômenos naturais, chovia. Quanto à estrutura dos verbos, ele é uma palavra constituída por 2 partes. Primeira parte que nós chamamos de radical. Essa primeira parte aqui que eu coloquei separada para vocês, ó. Ou seja, o radical, a parte que contém a significação básica do verbo, tá? O radical nos verbos regulares em língua portuguesa, eles não mudarão a sua base estrutural, tá? A única coisa que vai mudar são as chamadas terminações, a parte que contém as indicações de pessoa, tempo e etc. Observem, ó, apitei, apitaste, apitou, apitamos, apitastes, apitaram. Para facilitar o estudo de vocês, coloquem sempre os pronomes, né, pessoais, do caso reto, no caso dos verbos ali no modo indicativo, tá? Eu apitei, tu apitaste, ele, ela apitou, nós apitamos, vós apitastes e eles e elas apitaram, tá? Aqui nós temos primeira e segunda e terceira pessoa do plural, né, que nem nós vimos lá na aula sobre os pronomes, e a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Conjugações verbais, turma. É o nome que se dá ao conjunto das diferentes formas que o verbo adquire pela variação de suas terminações, tá? Na língua portuguesa, nós temos 3 conjugações verbais. As vogais que aparecem antes do R, que marca o infinitivo verbal, que é o nome, viu, turma? Quando nós falamos, professor, o infinitivo verbal, o que é, né? É o infinitivo, por exemplo, impessoal ali, que vai ser usado, que não fazem indicação, por exemplo, de pessoa, número, tempo ou modo. Essa forma, quando nós falamos, o infinitivo pessoal, essa terminação em ar, e ir, né, terminado sempre ali pelo R, é o nome do verbo, tudo bem? Então, nós temos a terminação em ar, ir, sendo os verbos da primeira conjugação, os terminados em ar, da segunda conjugação, os terminados em da terceira conjugação, os terminados em ir. Então, aqui, ó, no infinitivo verbal, nós temos cantar, amar, sonhar. Segunda conjugação, temos vender, chover, correr. Terceira conjugação, partir, sorrir e abrir. Percebam que, se nós tirarmos aqui, ó, a terminação ar, eu encontro o radical, ó, cant. Se eu tiro aqui, ó, o ar do amar, eu vou ter o radical am, relacionado à estrutura verbal. Sonhar, tirei aqui o ar, ó,
Vou ter o som em NH, né? A parte do radical e depois a parte da terminação verbal, que flexionará em número, tá? Flexionará aí em grau e gênero também, tudo bem? Cada conjugação verbal possui terminações específicas, que são usadas para flexionar os seus respectivos verbos. Conjugar um verbo significa juntar o seu radical às suas terminações, às terminações de sua conjugação. Flexão de tempo e modo verbal. Ok, turma? Vamos lá. Tempo verbal. Os tempos na língua portuguesa. É a indicação do momento em que ocorrem as ações, os fenômenos naturais e os estados expressos pelo verbo. Vejamos. Tempo básico na língua portuguesa, tá? Nós temos aí no modo indicativo, o tempo básico é presente, pretérito e futuro. Só que daqui a pouco na tabelinha aí no próximo slide nós veremos o quê? Que nós temos 3 tipos de pretérito, tá? Em língua portuguesa e 2 tipos de futuro, que é o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. O futuro do pretérito e o futuro do presente. Tudo bem, turma? Mas nessa abordagem inicial, guardem que o tempo verbal em língua portuguesa é presente, passado e futuro. São, né? Na verdade, o presente, o pretérito e o futuro. Presente é aquele que, no momento em que a pessoa fala, o fato expresso pelo verbo ainda ocorre. Exemplo: faço minhas lições de casa à noite. Tempo presente. Pretérito: momento em que a pessoa fala, o fato expresso já ocorreu. Tá? Fiz minhas lições de casa à noite. E o futuro é aquele que, no momento em que a pessoa fala, o fato expresso pelo verbo ainda vai ocorrer. Farei minhas lições de casa à noite, ó, a indicação de tempo futuro. Modos dos verbos, turma. O mais comum nessas provas, eles costumam explorar bastante o modo verbal indicativo. Na língua portuguesa, são 3, né, modos verbais. Nós temos o indicativo, nós temos o subjuntivo e o imperativo verbal, tá? No modo indicativo verbal, vou dizer para vocês anotarem aí. São quantos, né? São quantas flexões, professor? São, no total, 6 flexões. Então, no modo indicativo, nós temos 6 flexões aqui, ó. Teremos 6. Até facilita na hora de vocês fazerem na tabela. No modo subjuntivo, nós vamos ter presente, pretérito imperfeito e futuro. São 3, quando vocês forem desenhar no caderno. Daqui a pouquinho vocês vão ver na próxima tela e entenderão esses numerais que eu estou colocando aqui. O imperativo verbal, são quantas formas, né? O verbo no imperativo verbal. São 2. Vou colocar aqui ao lado, ó. O modo mais recorrente, né, mais cobrado nessas provas é o modo indicativo, em provas de nível médio. Indicativo é aquele que indica o que, turma? Uma certeza. Faço minhas lições de casa à noite. Indica algo certo. Subjuntivo é aquele modo verbal que indica uma incerteza, dúvida ou hipótese. Vejamos. Talvez eu faça minhas lições de casa à noite. E o imperativo verbal, que é aquele que indica ordem, pedido, súplica e conselho. E se você também preferir, faça suas lições de casa à noite. Turma, veremos agora detalhadamente, né, os tempos verbais dentro do modo indicativo. O modo indicativo é aquele que indica uma certeza, tá? Ele indica certeza, possui quantos tempos verbais? 6 tempos. Diferentemente, né, vocês não podem esquecer ali do subjuntivo, que apresentará quantos tempos verbais? 3 tempos, daqui a pouquinho na próxima tela eu mostro para vocês. E o modo imperativo, que apresentará 2
tempos verbais. Então, não esqueçam, viu, turma? Vamos lá. Modo indicativo, primeira conjugação, coloquei um verbo simples aqui da primeira conjugação, o verbo cantar, tá? Ó, a terminação em ar, eu tenho aqui o cante, o radical, atrelado à estrutura, e aqui a terminação do verbo em ar. Tempos simples, nós temos o presente, que expressa um fato atual, nós temos o pretérito imperfeito. O que seria esse pretérito imperfeito, professor? Um fato passado não concluído. É aquela ação não acabada, tá? Pretérito perfeito. Um fato passado concluído, tá? Acabado. Temos também o pretérito mais que perfeito, pouco usado, viu, turma? O pretérito mais que perfeito é muito comum em obras literárias e em provas, né? Usado aí, provas de concurso, adora colocar o pretérito mais que perfeito, mas na oralidade, na nossa conversação do dia a dia, praticamente não usamos, tá? Expressa um fato passado anterior a outro fato passado. É o passado, eu costumo dizer, né? O passado do passado, tá? O futuro do presente expressa um fato futuro em relação ao presente e o futuro do pretérito expressa um fato futuro em relação ao momento passado. Vejamos, aqui no presente, ó, o verbo cantar. Aí sempre vocês devem observar, tá, o que acompanha esse verbo. No caso, o que acompanha é o quê? Os pronomes pessoais do caso reto, tá? Olha lá. Eu canto, tu cantas, ele e ela canta, nós cantamos, vós cantais, eles e elas cantam, tá? Aqui no pretérito imperfeito, aí vai lá, ó. Eu, para ficar mais fácil aí no caderno de vocês, até marquem, viu, turma? Coloquem os pronomes que fica mais fácil na hora de vocês montarem lá na prova, para vocês não esquecerem a primeira, a segunda ou a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, tá? Aqui é ele, ó. Nós, vós e o plural aqui, eles e elas, tá? Olha lá, ó. No pretérito imperfeito, então, esse fato passado que não acabou, tá? Ocorreu no passado, mas ficou em aberto. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. No pretérito perfeito, passado já concluído. Eu cantei, tu cantastes, ele e ela cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles e elas cantaram. No pretérito mais que perfeito, cantara, tu cantaras, ele e ela cantara, nós cantáramos, vós cantareis, eles e elas cantaram. No futuro do presente, eu cantarei, tu cantarás, ele e ela cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles e elas cantarão. Futuro do pretérito, tá? Um futuro em relação a um momento já passado. Cantaria, tu cantarias, ele e ela cantaria, nós cantaríamos, vós cantarieis, eles e elas cantariam. Turma, agora é o modo subjuntivo verbal. Nós temos 3 tempos, o modo subjuntivo que indica incerteza, dúvida, hipótese, tá? São 3 tempos verbais. Nós temos o presente, pretérito imperfeito e o futuro. No presente expressa a possibilidade, viu, turma? Possibilidade de um fato atual. Pretérito imperfeito expressa um fato passado dependente de outro fato passado. E o futuro expressa a possibilidade de um fato futuro, tá? A possibilidade, né? Sempre pensando no subjuntivo, turma, a ideia de incerteza, a ideia de dúvida ou hipótese. Vejamos. Cante, aqui no presente, ó. Cantes, cante, cantemos, canteis, cantem.
No pretérito imperfeito, cantasse, cantasses, cantasse, cantássemos, cantasseis, cantassem. Cantar no futuro, né? Quando eu cantar, quando tu cantares, tá? Quando ele e ela cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando, né, eles e elas cantarem, aqui no futuro, expressando a ideia de possibilidade de um fato futuro. E aqui na próxima tela, turma, nós temos o imperativo verbal, dividido em dois tempos. Tá? O tempo negativo e o tempo afirmativo. Uma atenção aí, galera, no tempo afirmativo, tá? A segunda pessoa do singular e plural são do presente lá do modo indicativo, sem o S, certo, turma? Então anotem aí para que vocês não confundam. As outras são do presente do subjuntivo, então tomem cuidado, tá? Vejamos aqui no modo imperativo, lembram aí o que é? O modo imperativo é aquele que indica ordem, pedido ou súplica. O conselho também, né? Ah lá, vejamos. Não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. Canta tu, segunda pessoa aí do singular, né? A terceira aqui do singular também, ó. Cante você, cantemos nós, cantai vós, cantem vocês. Certo? Vamos para questões aí da VUNESP, né? A banca, a mesma banca da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a banca da sua prova, né? Aí uma questão bem recente, VUNESP 2020. Aperte o pause aí, tentem resolver aqui as questões, deem uma olhada no caderno, na tabela, tá? E aí daqui a pouquinho eu resolvo com vocês. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está no tempo presente. O tempo presente, viu, gente? Vejamos. Um dia, a médica conversou com Leila. Conversou é o quê? Ela conversou, né? Qual pessoa? Uma médica conversou. Que é passado, né, gente? Passado, olha lá. Tá? Passado aí na primeira, totalmente passado, tá? Pretérito que? Nessa primeira, pretérito perfeito, né? Ela conversou. Se fosse conversava, seria pretérito imperfeito. Então, não é A. Na B, turma, vamos lá. Ainda não conseguia deixar de se espantar. Conseguia. Qual que é o tempo verbal aqui? Conseguia também passado, né? Ó, pretérito imperfeito. Aqui eu tenho um pretérito perfeito. Deixa eu colocando para vocês, ó. Pretérito perfeito. Aqui eu tenho um pretérito que imperfeito, então não é a B. Ó, tô perguntando no presente, né? Aqui imperfeito. Ah, terminação ia, conseguia. Conversou, ação acabada e conseguia, não acabada, pretérito imperfeito. C. Porque o marido está mais envelhecido. Ele está, tempo presente, né? Ó, o verbo ser estar. Aqui, ó, tempo presente. Portanto, resposta correta é a alternativa C. Vejamos o porquê a D e a E estão erradas. Olha lá. O certo, quando o amor deixa de existir, seria separar-se. Futuro, né, gente? Ó, seria futuro do pretérito. Tá? Ó, futuro do pretérito. Certo? Então aqui tá errada. E aí, para que novas histórias de amor pudessem nascer, pudessem aí, ó, pretérito imperfeito do subjuntivo, né, ó, lá no subjuntivo verbal. Então aqui, errada, tá? Pretérito imperfeito. Deixa eu só colocar também aqui, né, já marquei nas outras, pra galera não confundir. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Opa! Mais uma questão, turma. Número 2. Num período, imaginava que não teria chance alguma, no entanto, me candidatei. As formas verbais destacadas expressam correta e respectivamente o sentido de, ó, teria e
me candidatei, né? Dá para percebermos aqui, ó, candidatei, passado, né? E teria, ah lá, vamos ver? A, ação concluída e ação contínua. Não, né, turma? Aqui, ó. B, hipótese, ou teria, e ação concluída, também não. Na verdade, eu teria, ó, imaginava que não teria uma ação que ele teria uma ação contínua, né? Exprimindo aí, ó, ação contínua aqui, ó. Ação contínua. Aqui na A, na verdade, tá ao contrário. No entanto, me candidatei. Vejamos. E ação concluída. Me candidatei. Pretérito o quê? Perfeito, né? Ó, pretérito perfeito. E o pretérito imperfeito do candidatei? Candidatava, tá? Seria pretérito imperfeito. Então, aqui é a ação concluída. Portanto, alternativa C, a correta, tá? Hipótese não, teria no exprime essa ideia de hipótese, dúvida. E ação contínua também não, tá trocada aqui, ó, tá? Ação prospectiva, hipótese não. Gente, tomem cuidado aqui, ação prospectiva. Isso que vocês nunca ouviram falar, não marquem, né, em prova. Então, eu tenho essa cautela em prova. Questão 3. O verbo destacado está no tempo futuro em... Vejamos. A decisão veio rápida como um raio. Ela veio. Aqui é, ó, passado, né? Então, não é. Ó, veio. Nada mais é certo. Ó, também não, né? Presente. Em determinado momento, resolveria se livrar das pessoas. Resolveria, ó, em determinado momento, resolveria se livrar das pessoas. Futuro. Certa. Aqui, ó, C. Não há razão para poupar o fôlego, nada a ver aqui é o verbo, né? O há no sentido de haver, existir, também não. Pelo que podia observar, ele não estava se poupando. Também não. Passado. Certo, turma? Obrigado pela sua participação. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Força, foco e disciplina. E até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.